Hoje a protagonista está muito especial, porque eu estou com a mulher da minha vida, a pessoa que eu cresci, me inspirando, ela é meu espelho, ela me segurou no colo, ela sempre me acalentou nas horas, então ela sempre foi a protagonista da minha vida. Minha irmã, Nossa, Tânia dona Cida. Fica com Mara. ciúmes, dona Cida. Mas, na verdade, eu já pedi a você, né? É engraçado, eu pedi a Roberta para os meus pais. A minha mãe fala que eu pequenininha, eu falava que eu queria ter uma irmã. Eu quero uma irmã, quero uma irmã. Tive a fasezinha do ciúme, né? Depois você nasceu, mas passou. E nós sempre fomos muito unidas, né, minha irmã? Assim, Sempre, graças a Deus. mesmo distantes, no período que você morou fora do país, nunca fez diferença para nós, né? Porque os corações sempre ligados, a gente se fala quase todo dia, tem um grupo da família, nossa família é muito unida, né? Graças a Deus. Não, é muito engraçado, gente, porque quando eu penso em protagonistas, eu falo assim, nossa, por que foi feito o protagonista? Pra gente mostrar as mulheres, né, que são protagonistas da vida, da família, do trabalho e tudo mais. E sempre me vem muito você na minha cabeça, Mara. Quando eu converso com uma pessoa, sabe, onde eu aprendo, eu falo, nossa, a minha irmã já tinha me falado isso. A Mara, quando eu tento ser melhor, sabe, eu falo, nossa, a Mara me... Irmã mais Tudo. velha, né, gente? Gente, tudo ela me vê. Então, assim, você é protagonista da minha vida e protagonista da vida de muitas pessoas que você passa. Você, a Mara, é a pessoa que chega na vida das pessoas e ela faz diferença. Ela sempre foi a protagonista da minha família, porque a Mara sempre trabalhou muito cedo. Uma pessoa que abriu mão da adolescência, né? Acho que a infância nem tanto, mas a adolescência mais, para trabalhar, para conquistar os sonhos dela. Sim. E eu acho muito bacana, Mara. Acho legal até você compartilhar isso, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, Tânia Mara é famosa, linda no Instagram, sempre com essa cara maravilhosa, falando coisas lindas, né? Com uma filha maravilhosa, vida perfeita. Não, a Mara sempre foi uma pessoa muito resiliente na carreira dela, muito resiliente nas amizades, com a família. Comigo, então, gente, eu nem falo, né? E fala, Mara, um pouquinho como é que foi essa sua resiliência, seu protagonismo desde a infância na sua carreira. Então, eu acho que assim, da forma como você me vê, eu acho que como eu vejo a nossa mãe, eu acho que o meu espelho maior foi a dona Cida. Eu lembro minha mãe sempre trabalhou muito, ela grávida de você, do Rafael, e sempre protagonista, assim, uma mulher que já me inspirava, porque a nossa mãe é muito inquieta, né? Eu nunca nem conseguia acompanhar o ritmo da dona Cida. Minha mãe é muito... Ela gosta do movimento. A minha mãe, ela faz amizade fácil. Essa coisa da comunicação, eu acho que veio muito dela, porque onde ela chega, ela faz amizade fácil. Minha mãe sempre gostou de vendas, então ela vendeu joias, vendeu roupas. E eu ia com ela. Eu lembro ela grávida, e ia de ônibus. Eu passava embaixo da catraca, tá, gente? Lembra, galera? Anos 80, 90? 90 é nós. Tipo, não, ainda tem 8, 9 anos, nada. Eu tinha, sei lá, não, acho que em Brasília eu fiquei até uns 9, né, 10 anos. E aí passava ali embaixo, minha mãe pagava a passagem dela, passava de barrigão com sacoleira, né, ia nas casas vender roupa. E eu já era meio que modelo da dona Cida, eu vestia as roupas, eu ajudava minha mãe a vender, me sentindo já a mini dona Cida. Então, acho que a protagonista mulher foi muito as mulheres da nossa família, mas assim, a nossa mãe, as nossas avós, Dona Eneide, Dona Dione, foram grandes mulheres. Até falei isso no podcast com a Pamela, né, com a Psi Pamela, que é o Parece Terapia, porque realmente, assim, a força, a resiliência das mulheres da nossa família, das nossas tias mesmo, sempre foi muito grande. Mulheres muito fortes, mulheres inspiradoras. Então, acho que veio daí também, da minha devoção a Maria Santíssima. Realmente, assim, a minha espiritualidade, a minha religiosidade, ela é a base maior da minha vida, e eu não nego isso. Beta também não, nossa família não. Então, me inspiram muito, assim, nessas mulheres. E na Roberta é demais, gente. A minha irmã, ela fala de mim dessa forma, eu sou a mais velha. Eu acho que os meus irmãos, eu sinto que às vezes tem uma coisa quase de mãe, eu com eles, né? Tanto a Beta quanto o Rafael, mas a Beta sempre me inspirou muito, a Beta sempre foi muito carinhosa, muito cuidadosa, a pessoa que sabe fazer um movimento e fazer amizades. Eu sou um pouco mais reservada, assim,
Eu conheço muita gente, mas eu sou amiga de poucas pessoas. Sim. A Roberta é amiga de muita gente, a Roberta é festeira. Então, essa alegria, essa coisa da Roberta é contagiante. E quando eu tô com ela, eu sou outra pessoa, porque é quando eu me permito, a gente dança, a gente vira criança, a gente coleciona momentos muito importantes, né, minha irmã? Eu acho que esse legado é muito importante, né? Porque são as nossas referências mesmo. Então, um sinal que a gente está indo bem, né? Que a gente está no nosso legado ali das mulheres fortes. Unidas. Unidas, e não tem como ser diferente, porque se fosse diferente, gente... Com 3 filhas, né? Assim, eu uma, mais 2 da Roberta. Então, mais 3 mulheres aí pro futuro, que a gente precisa dar o exemplo de união, das mulheres também que se unem, que se apoiam, de acabar com essa loucura que o mundo diz e que por muitos anos se viveu de competição entre mulheres, né? Eu acho que nós mulheres, quando a gente se apoia, se une, nós somos muito mais fortes e nós precisamos mesmo umas das outras. Eu agora gravei com a Carol semana passada, porque eu quero estrear no meu canal. Carol tem que vir um protagonista. Carolzinha, mais de 20 anos de amizade, porque juntas, a gente sempre falou assim, vamos, hoje é o nosso dia de amiga terapia, que é o dia que a gente sai para jantar, conversar e desabafar uma com a outra, e realmente é uma terapia que muda a semana, assim. Então vai ter esse quadro depois no meu canal do YouTube, que é a Amiga Terapia. Acho até que a estreia talvez seja com a Carol, porque eu gravei um vídeo com ela. E você vai me chamar, porque eu sou sua melhor amiga, viu, Carol? Ciumenta. Eu sou zero ciumenta. Elas são, eu não sou ciumenta, não. Então, assim, que as mulheres realmente se inspirem nisso, acabem com essa coisa da competição, porque nós somos muito mais fortes, né? Com certeza. A Mara descobriu... Eu sei tudo da vida da Mara, não preciso perguntar nada, né? É só ela confirmar, na verdade. Mas eu acho... Tenho até medo aqui do que vai soltar aqui, do que vai revelar aqui. O que eu acho mais legal, assim, da Mara é porque ela sempre descobriu muito cedo o que ela queria, né? E ela nunca mediu esforços para conquistar. Eu lembro dela pequenininha, fazendo shows, de comício em Brasília, né? Porque morávamos lá, então tinha muito esses shows e tal. Tomando uns choques na boca. Do microfone no trio elétrico. Debaixo de chuva. Né? E tem muitas pessoas que estão aí, que eu acho que a vida da Mara é inspiração para muitas pessoas, sabe? Você ter coragem de enfrentar os sonhos. Ixi, tem muita história, eu não posso dar spoiler, mas eu quero que você fale dessa parte sua, Mara, dessa fase sua criança, de onde veio sua carreira, quantos anos você tem de carreira, como que você enfrenta isso, né? Desde pequena. Essa coragem de enfrentar o sonho. Ela sempre foi destemida pelo sonho. E o sonho dela era a música. Essa coisa do sonho veio muito do nosso pai, né? Meu pai sempre foi muito sonhador e ele sempre incentivou muito os nossos sonhos. A gente fala das mulheres, mas assim, os homens também são muito importantes. Meu pai é muito importante, o Rafael, que hoje é meu manager, que me ajuda nas minhas coisas, nos meus conteúdos, que me puxa a orelha também. Então, tem todo um aparato, assim, primeiro emocional, de muito amor. Eu acho que o que mais me motiva, hoje eu falo sem nenhuma dúvida, na minha vida que eu descobri, é o amor. Porque a partir do momento que eu tive a minha família me apoiando, desde o início, os nossos pais, que mesmo com as dificuldades, às vezes financeiras, mas que aquilo era sagrado, era essa questão do aperfeiçoamento meu para o canto, do nosso pai e nossa mãe pagar os nossos cursos e não, vamos dar um jeito, a Mara quer participar de um festival, a gente tem que inscrever, todo mundo unido para isso. Então eu defino assim, o amor. E aí, primeiramente, o amor de Deus, porque a nossa mãe dizia assim, minha filha, sempre, tudo que você for fazer, teu primeiro empresário é Deus. Então, acho que primeiramente o amor de Deus, ter entregue tudo nas mãos dele e ficando atento aos sinais, né, que ele mostrava, assim, não, é isso aqui mesmo, Deus está mostrando, Deus está providenciando, vamos nessa. Era eu nas filas de teste com a dona Cida, ela rezando o texto lá e falando, Senhor, tá entregue em suas mãos, se for da tua vontade que dê certo. E quando não dava, não existia uma frustração é porque eu queria isso, não, é porque não era para ser. E Deus vai trazer algo melhor e maior. Isso sempre foi assim. Sim. Então, eu sempre tive... Não digo só a resiliência, eu sempre tive uma calma, porque eu acho que quando a gente confia muito em Deus, a gente entrega, confia, faz a nossa parte e descansa. E as coisas fluem.
no desespero, toda vez que eu me desesperei, que eu fiquei muito ansiosa, porque eu tive a fase ansiosa ali na adolescência, né, para as coisas acontecerem, porque a minha família veio para São Paulo por conta da minha carreira, então eu senti uma responsabilidade muito grande, eu queria trazer uma vida melhor para vocês, eu me sentia culpada quando a gente passava dificuldades. Você mais... sentia culpada? Pra caramba. Porque eu era pequena, Mas, assim, eu fui entender o peso, porque assim, meus pais, a Mara queria ser cantora, e aí Brasília ficou pouco pra ela, assim, meu pai muito sonhador. Não, foi naquela época do Collor, né, que todo mundo quebrou, então meus pais resolveram vender tudo e sair de Brasília, porque não tinha mais o que fazer. Nosso pai tinha aluguel garantido, e era uma empresa de contabilidade, e a imobiliária deles era aluguel garantido, então a gente quebrou, não tinha o que fazer em Brasília. Então o que restou, meu pai vendeu e falou, vamos embora, atrás do sonho da Mara. Só que aquilo foi uma demonstração de amor muito grande. Ela tinha 11 anos e eu tinha 8. Para 12. Eu senti uma demonstração de amor muito grande, porque era meu grande sonho. Mas quando a gente chegou aqui, que eu comecei a ver as dificuldades e o que vocês, principalmente você e o Rafael, passavam, que eu me sentia muito culpada. Então eu tinha muito na minha cabeça, assim, que eu precisava mudar a vida da minha família. Eu queria voltar para Brasília logo. Aí eu me sentia também culpada, porque eu tinha muita saudade das nossas avós, e elas ficaram sentindo muito, né, por conta dos filhos, a dona Johnny, a dona Eneide, a minha avó Eneide, nossa avó Eneide faleceu. Primeiro ano, né? Nosso primeiro ano em São Paulo, ela faleceu, e aí, nossa, aquilo me arrebentou, mas assim, o amor, né, a união e o amor da nossa família foi assim, a base de tudo. Eu não teria conseguido sem vocês. Essa história de força, resiliência, ela veio desse amor, dessa união, de todo mundo se juntar ali em oração, era toda noite na cama o maior dos nossos pais, propósito era esse, né? Terço. O nosso maior propósito, assim, que eu vejo hoje era, tipo, não tem opção, precisa dar certo. E não é a carreira dela, era a nossa vida. E mesmo assim, nós passamos muitas dificuldades, assim, na questão de uma nova cidade, né, distante de todos os amigos, de todos os parentes. Nós éramos nós tínhamos criados, duas pessoas que a gente conhecia, mais ou menos, mas não convivíamos tanto, que era o Amado Batista, que foi nosso primeiro avalista. Sim. Nossa, eu me emocionei muito. Foi o padrinho, eu participei, né? agora do DVD do Amado, de 50 anos de carreira. E eu me emocionei demais, passou um filme na minha cabeça. Imagina, minha irmã, eu no palco cantando com o Amado, em Goiânia, show lotado, e essa amizade que perdurou tantos anos, e o Amado foi uma pessoa que acreditou realmente no meu trabalho, ele insistia que eu tinha que ser uma cantora romântica. Então eu lembro muito, assim, o Amado nos abraçou, ia nos visitar lá em frente à favela do Boi Malhado, levava sempre uma melancia para nós, o Amado foi... E a Roberta Miranda, que também foi muito generosa comigo. Eu participei do DVD acústico dela, anos depois, já com direção do Marcos Mainar, do Maluli. Então, assim, Deus foi trazendo anjos para a nossa vida, e eu acho que tudo isso veio da nossa união, do nosso amor um pelos outros e de muita oração. E era impressionante, né, Má? Porque era milagre atrás de milagre. Minha mãe ajoelhava, pegava o tercinho e as coisas aconteciam. E assim... se fosse contar, é uma série Netflix. É uma série Netflix, né? Muito. Mas eu lembro exatamente quando nós chegamos em São Paulo, aí a Mara foi com uma possibilidade de um trabalho no SBT, então foi isso que motivou. Não foi, não? Nada, zero. Então fala como é que foi. Eu não lembro, na verdade, anos antes da gente vir para São Paulo, eu vim com os meus pais, porque eles tentaram o show de calouros para mim. E aí eu vim, primeiro com a nossa mãe, para o teste, Vanderlei Villanova era o diretor, querido. E eu vim porque eu queria cantar no show de calouros, mas eu tinha muito medo também de participar de um programa de calouros. E aí eles me colocaram no quadro como modelo. Então, assim, gravei, morrendo de vergonha, mas esse não era o meu real objetivo. Minha mãe ainda sonhava com essa coisa de modelo, de ser apresentadora de TV, a nossa mãe sempre falou. Eu mandava carta para ser Paquitas, que ela falava, não, você vai ser a Xuxa. Eu falei, mãe, toma jeito. Nossa, que nós gravamos de vídeo pra Xuxa de Paquitas, vocês não acreditam. A gente mandava, antigamente na fita cassete, aí minha mãe pagava um filmmaker lá, que ficava com aquela câmera gigante,
E a gente lá cantando músicas das Paquitas pra ver se escrevia carta escrevia à mão, carta à mão. Xuxa, meu loucura. sonho é te conhecer. Não, eu nunca nem fui chamada. Aí participei. Mas realizou esse sonho. O quê? Você já dançou de Paquita com a Xuxa, com a roupa das Paquitas. Ah! Nós já realizamos esse sonho com a Xuxa. Não, isso foi no meu Chá de bebê. chá de bebê. Como a gente sempre brinca entre as amigas, as Paquitas, a Renata Gomes, aí tava a Paloma, a Ai, Bernardo. muito bom. Aí as meninas fizeram, no dia do meu chá de bebê, elas fizeram uma surpresa, todas vestidas de Paquita e me Na colocaram casa do de Renato Xuxa, na casa do Aragão. Renato Foi Aragão. ótimo, foi Que perfeito. o Renato e a Lília que fizeram o chá. Sonho realizado. São padrinhos da Mar, e aí realizei o sonho. E conheci a Xuxa, foi minha vizinha, sempre muito carinhosa comigo, com a Maísa. Realmente, assim, o nosso pai sempre falava dessa coisa da lei da atração, da gente trabalhar o que pensava, né? Da mentalidade de sucesso. E funcionou muito, eu acredito muito, porque tudo que a gente mentalizou, todas as pessoas que eu sonhava conhecer, trabalhar, isso foi acontecendo. Eu fui atraindo isso para mim. Às vezes eu assustava, que eu falava, nossa, como assim? Era muito forte, né? Tudo que acontecia. Não tinha uma explicação a não ser Deus. Deus e também a gente batalhava, né? Batalhava bastante. Mara tava a ali gente fazia a nossa sempre parte. fazendo teste no SBT até que ela passou, né, pra fazer Não, aí voltei depois do show de calouros e fiquei em Brasília. Aí quando veio essa coisa daquele governo que todo mundo quebrou, aí os meus pais realmente decidiram vir para São Paulo, mas foi com a cara e a coragem, uma coisa até meio improvisada, não foi muito planejada, assim. Nós éramos bem sonhadores, sempre uma cuidando da outra. E então viemos de Malicuia para cá e não tinha nada previsto, zero. Eu lembro que nosso pai veio a primeira vez para olhar um lugar para a gente morar, ele sozinho, ligou para o Amado, pediu uma ajuda ao Amado e tal, nessa questão de avalizar. E depois já voltou, nós já viemos de mudança. Primeiro vieram vocês, lembra? E depois foi. Porque eu fazia uma campanha de uma loja de roupas em Brasília. Minha mãe sempre me colocava para desfilar, eu fazia comerciais, fazia outras A coisas. menina era dos bonita shows, demais, gente. Sempre foi bonita, a Mara, né? Então ela sempre chamou, Não, tem mas eu odiava desfilar. uma beleza. A beleza dela era eu- tontinha, sempre Não, foi. Nossa, era uma criança, uma adolescente muito bonita. E eu sabia que para desfilar não tinha nada a ver, não tinha altura, né? Para desfilar, mas tudo bem. Fazia os meus trabalhos em Brasília também, como modelo e tal. E aí eu tinha um contrato com uma marca lá, e eu ainda tinha 2 ou 3 comerciais para gravar. Então, quando meu pai marcou a mudança, ficamos eu e a minha mãe. Isso também já me doeu, porque os meus irmãos foram no caminhão com a mudança, junto com meu pai. E a Terezinha, lembra? Bonitinha, gente. E nós ficamos. E aí minha mãe depois viemos de ônibus. E eu já me senti super mal. Eu falei, como assim? Poxa, eu tô indo num ônibus, era um ônibus leito e tal, e vocês foram de caminhão. Nossa, E a gente aquilo me achava o doía. máximo. Eu chorava. E a gente achava o máximo. Chorava, preocupadíssima deles chegarem. Então eu sempre tive uma coisa uma relação quase de mãe com os meus irmãos. Lembro que quando eu casei, eu não dormia enquanto você e o Rafael não chegavam em casa. Vocês morando no Rio, eu já casada. E já me chamava a atenção, falava assim, você não é mãe de seus irmãos? Eu falei, cala a boca, não se mete, aquelas coisas. Já na grosseria, me deixa. Não, mas não é normal. Ele falou, não é normal. Cara, a Beta, na época, né, solteira, balada, tal, festas, Globo, não sei o que, Rafael também. Eu não dormia enquanto ou a nossa mãe falasse, não, chegaram, ou eu falava com vocês, vocês falavam, não, chegamos. Eu não dormia. Então, assim, eu sempre tive uma relação bem profunda, assim, aquela coisa irmã mais velha, mas com uma alma antiga, né? Mas eu acho que toda irmã mais velha tem esse peso, assim. Eu tento não colocar um peso na Maria, por exemplo, porque com a questão com a Alice, né? Mas não tem jeito. Eu falo, por exemplo, eu tô viajando, eu falo, Maria, cuida da sua irmã. Pra mim, cuida da sua irmã. Olha, você entende mais, você é mais velha, você sabe que a mamãe tá fazendo isso por nós, que é uma coisa importante. Então, sem querer, a gente já põe uma acaba responsabilidade. colocando, né? A gente tenta não Ó, colocar. a terapia já, ó. Mas é o já irmão mais velho, não mas tem vai jeito, poder pôr assim. assim, então. É difícil, não E tem. eu cuidava muito da Beta. A Beta apanhava na escola, né? Ela era meio molona. Ai, gente. Quando mais nova. E eu já era mais brutinha. Olha, mexesse comigo, mas não com os meus irmãos. Então, eu já ficava na vigia mesmo, eu cuidava. E aí, continua falando da questão do SBT, né? Porque você, Não, a Mara veio com
com 15 anos. Não, 15 eu assinei o contrato. Vai ser seu presente de aniversário, não foi? Foi meu presente, 15 anos, foi o contrato como apresentadora. Foi assim, providenciado por Deus. Nós não tínhamos grana para fazer a festa, tão sonhada festa de 15 anos, que toda menina tem, que eu sonhava também, obviamente, né? A valsa, tô até preparando a festa da Maísa, aí estamos, e toda essa expectativa da festa de 15 anos, mas eu era sempre tão grata com tudo, que também não me fez falta. Eu fiquei tão feliz naquele dia de ter assinado o contrato no dia do meu aniversário. O dia do meu aniversário sempre aconteceram coisas marcantes, né? Com o meu aniversário de 15, eu não tive a festa, nossa mãe fez um bolinho em casa, foi o Amado, Amanda Françoso, o Ricardo Eduardo e nós. E eu felicíssima, porque eu tinha voltado do SBT, eu e a Amanda, num carro do SBT, já não mais de ônibus, para casa, e tinha assinado o contrato como apresentadora. E aí, anos depois, eu descobri no dia do meu aniversário que eu estava grávida da Maísa, lembra? Lembro. Que doideira. Foi o A presente. gente foi um dia antes pro show da Beyoncé, eu chorando com Single Lady, aí a Beta olhou, tipo, como assim, tá chorando com essa música? Aí nossa mãe falou assim, faz o teste. Eu falei, mãe, é meu aniversário, eu tava tentando engravidar há 2 anos, e não conseguia, com o ovário policístico. Eu falei, não vou fazer esse teste, porque se der negativo eu vou ficar mal, no dia do meu aniversário e tal. Eu já tinha todo um enxoval de menina, eu já sabia que eu teria uma menina, já tinham 2 anos. E aí fiz o teste no dia do meu aniversário, a dona você falou, você tá grávida. Você tá grávida, tenho certeza. Você tá chorando à toa, você não sei o quê, você tá mal-humorada, tá grávida, você tá meio redonda. Eu falei, nossa, mas tá me chamando de gorda. Fiz. E aí veio a notícia. Gravidíssima da Maísa. A gravidez veio a notícia no dia do meu aniversário. Então, Deus sempre me presenteou de formas que dinheiro nenhum no mundo paga, né? O meu contrato, eu sonhava, depois que eu comecei a dançar lá no SBT, eu sentava ali como bailarina e eu falava, eu vou ser apresentadora, eu posso fazer bem isso. Eu já sabia que eu tinha me encontrado em outra profissão. Aí eu via muito a Adriana Colim, ela era meu espelho lá. Falava, nossa. E aí, nosso pai sempre me levava para fazer os cursos de como falar em público. Eu lia muito, era tipo 2 livros por semana. Não tinha conversa com o seu Roberto, era ó. E aí eu sabia, eu falava, nossa, eu vou passar. Se me colocarem ali, eu vou fazer bem. Aí, de tanto eu mentalizar aquilo, por isso que eu sempre falo nas minhas redes, e é algo que eu trabalho em mim, quando você começar a pensar muita besteira, troca, assiste uma coisa positiva, põe uma música alegre, porque o nosso pensamento realmente atrai, tanto o bom quanto o ruim. A gente tem que cuidar muito do conteúdo, das músicas que a gente escuta, do conteúdo que você assiste, do que você fala dentro da sua casa, pode trazer bênção ou maldição. E aí eu estava ali e nem existia ainda a possibilidade do teste como apresentadora, quando eu olhava a Adriana ali. Passou, sei lá, uns 3, 4 meses, eu acho que eu fiquei como bailarina, 5, 6 meses, uma coisa assim. Foi meio rápido, assim, né? A Valéria Balbi, que era uma das apresentadoras, foi pro jornalismo, e o Silvio queria uma nova apresentadora e convocou todas as bailarinas, as 100 bailarinas, para fazerem o teste para escolher a nova apresentadora. Eu falei, eu vou. Sou eu. Olha que loucura, né? Eu falo, nossa, eu já tinha uma autoestima, porque isso era trabalhado dentro de casa. E é o que eu faço hoje com a Maísa. Tudo que você for fazer, minha filha, que você quiser fazer, você vai fazer bem feito. Eu vou te apoiar no que você quiser. Seja cantar, pintar, desenhar. Em tudo você vai fazer bem. Você é talentosa, você é inteligente. Vai lá, você consegue. E era assim, meu pai e minha mãe era assim com a gente, né? Tipo, vai lá. E muito de colocar a gente pra tomar a frente das coisas. Ele falava assim, por mais que eu te acompanhe, chegou lá e você. Cumprimenta as pessoas, sorria, seja simpático. Meu pai tem que falar um português direito, tem que ler. Então eles estavam sempre trabalhando no nosso desenvolvimento intelectual, espiritual, profissional, de tudo, gente. Assim, foi uma faculdade Harvard quase. Seu Roberto, hoje a gente Dona vê, Cida. né, essa galera... E a intuição, né, deles ali, de realmente... Eles não tiveram isso de se dedicarem aos filhos de uma forma muito profunda, né, muito linda. E aí eu lembro que quando veio isso,
cheguei em casa, quando eu falei pro meu pai pulava já comigo no colo, lembra? Ele falou assim, você vai conseguir. Meu pai escrevia nos espelhos pra gente. Você pode, você consegue. Você pode, escreve aí. Eu achei o diário, eu tenho um diário que meu pai me deu, que Ele faz a gente fazer, ele deu um diário pra mim, pra você, pro Rafael, e a gente escreve todos os dias. E lê todo dia o que a gente escrevia. Tudo que você quer, você vai escrever, que você vai ler todo dia, e você vai conseguir. Não, e aí eu peguei... Tinha um cheirinho, né? E uma das mudanças, eu peguei, comecei a folhear, eu fiquei emocionada, porque muito ou quase tudo que tá ali, eu realizei. É muito doido, né? Aí cheguei a ver que eu falei, gente, o que é esse crachá da Globo aqui no meu diário? Tem um crachá colado da Globo. Depois eu te mostro. Diáriozinho azul, lembra? Lembro. Um cadeadinho. O meu era rosa, o seu era azul. E aí, o que é esse crachá? Eu fiquei lembrando. E foi o Mano Júnior, que ele, sem querer, saiu da Globo, ele cantou lá no Faustão, amigo nosso de Brasília. Querido, né? E eu comecei cantando, a gente cantava juntos com o Léo Sérgio. Eu fiz aula de música com o irmão dele. O Mano Júnior, ele estava lá na plateia do Faustão, com cartaz, e ele explodiu. E aí, quando chegou em São Paulo, foi visitar a gente. E aí, ele chegou para mim e falou assim, lembra que eu falava para você que você ia ser uma grande estrela, não sei o que lá, eu tenho um presente para você. Hoje eu saí da Globo, ele era muito engraçado. Hoje eu saí da Globo e eu esqueci de devolver o crachá. Mas aí, no meio do caminho, eu lembrei, esse crachá é para minha amiga Tânia Mara, para você guardar. Porque você vai ser global. Olha isso. Até então não tinha tido nenhuma música em novela. Aí quando passaram-se os anos que eu peguei, eu falei, gente, ele falou. Aconteceu também. Profetizou ali, né? E eu era muito fã das novelas da Globo. Eu chegava aí no orelhão para pedir música, tema de novela. Roupa Nova, Sandra de Sá. Nossa, eu sempre fui muito apaixonada. Então, me emocionei vendo aquele diário. E aí me preparei, assim, de um dia para o outro foi o teste para apresentadora. E aí as meninas todas eram 50. Eu falei, sim, eram 50 bailarinas, não sei. Todo mundo morrendo de medo, as meninas muito nervosas no dia do teste. Ai, vai você primeiro, vai você. Eu falei assim, eu vou primeiro. Eu fui a primeira a fazer o teste. Eu estava muito segura. E aí, essa minha segurança logo já deu uma tremedeira, porque tudo tem que ter emoção, né? O Silvio gostou muito de mim, já veio a notícia, eu falei, tá vendo, eu sabia, tal, autoestima mesmo, não era que eu era arrogante, nada disso não. Era positividade mesmo e confiança, fé. E aí daqui a pouco vinha outro recado do Silvio, falou assim, não, mas tô meio na dúvida com outra garota e tal, que era a Amanda. Uhum. Não é a Tânia Mara, é a Amanda. Sei que a gente ficou, acho que foram uns 2 meses, nessa coisa, não é a Amanda, não é a Tânia, a Amanda chorava, vinha com a cara inchada no dia seguinte. Aí foi psicológico bombando, né, gente? Controle psicológico é importante. Bombando. Aí o dia que ele decidiu que a gente foi assinar o contrato, as duas, né, que ele falou assim, não, vou ficar com as duas. E era uma só, acabamos entrando nós duas. Nós fomos juntas lá, super emocionadas. A Amanda tinha 19 e eu... Não, você tinha 15. 15. Então a Amanda tinha 18, a Amanda era um pouco mais velha, que acho que era 17, 18. Fomos assinar juntas, aí ela foi comigo. Não, vou lá comemorar seu aniversário com seus pais e tal. Saímos as duas felicíssimas, assim, se abraçando, comemorando muito e tal. E assinamos o contrato, e ele escolheu as duas. Mas até nisso Deus trabalhou, porque era uma só, era uma vaga. E entramos as duas, tinha que ser, né? Tinha que ser as duas. Tinham que ser, e a Amanda tá aí, quantos anos? Eu gravei com ela agora na TV Aparecida, e era o caminho dela, ela fazia teatro, mas ela se encontrou e até hoje ela tá na televisão. Eu amo a Mara apresentando, a gente fala, gente, a Mara tem que ter assim, algo na TV, algo, às vezes eu falo assim, Mara, você tem que mostrar mais, porque você fala bem, eu sou a maior fã dela como apresentadora, eu acho que ela consegue falar, como vocês estão vendo aqui, muito bem com o público, ela toca, ela tem um olhar forte. Sanguínea, ela tem falante. Ela tem autoridade, sabe? Mas a Mara sempre gostou da música. E aí eu lembro que quando você entrou, né, Mara, como apresentadora, você ficou um tempo ali, mas também caçando outras oportunidades como cantora. Que não desistia da música, eu queria paralela à música, porque o meu primeiro objetivo era com a música. Eu não conseguia me ver fora da música. E eu achava que uma profissão complementava a outra. Eu falava, ué, por que não um programa musical em que eu possa cantar e fazer os meus shows, né? Então, assim, eu sempre foquei na música. E aí teve o meu ciclo encerrado lá no SBT, lindamente encerrado, que foi incrível. Eu fiquei um período e aí depois veio o meu contrato com a EMI. E
E aí veio o primeiro CD, e foi tudo como tinha que ser. Deus foi maravilhoso, assim. Eu curti tanto essa fase do estúdio. Poxa, gravar, o César Augusto era o produtor que eu sonhava gravar, e foi quem produziu meu primeiro CD. E sou grata ao Antônio Luiz, eu falo que o meu padrinho, e é mesmo, Toninho Tique-Tique, que insistiu muito pro César me ouvir cantar. O Lucas Robles, que não tá mais entre a gente, mas que mora no meu coração, que eu amo de paixão. O Aloysio Reis, que anos depois foi meu vizinho, era meu presidente na EMAI. Torquato Mariano. Assim, eram pessoas que eu sonhava lá de Brasília, que eu sempre via a ficha técnica dos LPs, né? Que eu ficava lá no quarto do tio Paulo, que tinha uma coleção enorme de LPs. Ainda tem. Ainda tem. E que eu ficava fuçando e que eu sonhava trabalhar, mas eu achava que isso ia ser bem lá na frente. Aí no meu primeiro CD eu ter esses profissionais, gravar no Estúdio Mosh, onde gravava Roberto Carlos, Zezé e Luciano, Leandro Leonardo. Na época que eu gravei o primeiro CD, estava finalizando o último CD, né, do Leandro e Leonardo, Um Sonhador. O Leandro já estava em tratamento, o Leonardo estava sempre lá. Um disco tão marcante, o KLB, o primeiro CD do KLB, então assim, Nossa, de revezar horários com ela, estúdio. porque eu era irmã mais nova, mas eu também era produtora, Sim, né, Mari? Então eu tava comigo. sempre lá com ela, nos estúdios, tipo, vendo se tava boa a música, se não tava, saía emocionada. E eu também, enquanto a Mara tava ali na carreira dela, como cantora e tudo mais, eu tava aproveitando oportunidades para vender perfumes importados. Eu sempre gostei de vender. Uma toda comprava a minha mãe. Então, assim, gente, KLB, Zezé de Camargo, todo mundo, Daniel. Eu vendia perfume. Enquanto a Mara tava gravando... Tava ela com a maletinha dela de perfumes lá. Enquanto ela tava gravando o disco dela, eu estava lá com os artistas vendendo perfume importados. Aí, às vezes as pessoas olhavam e falavam, nossa, que menina bonitinha, né? Vendendo, que bonitinha, uma criança praticamente, né? Já vendia pra cá. Vendendo perfume ali, aí eu falei, você quer levar uma? Mas, pô, esse aqui também, ó, você viaja muito, você vai precisar de 3, imagina só, vai acabar no meio da sua viagem. Aí eu lembro, sei lá, com o Zezé de Camargo, a galera falou assim, imagina só você na estrada, Zezé, aí vai acabar seu perfume, você tem que ter 2 ou 3. Ele é mesmo, aí tem que dar a mala inteira. Aí vendia a mala inteira, e daqui a pouco, no outro dia, eu tava com a mala cheia lá, vamos lá pro próximo. E ali, despretensiosamente, né? Mas eu gostava, eu saía... se virava, já era da gente. Eu saía feliz de estar vendendo, sabe? A Mara arrumava cabelo com Jassa, e eu lá com a malinha de perfume importado. Jassa, eu tô com a malinha aqui. Nossa, Jassa querido, gente. Lembra que eu levava na caruda? Assim, Jassa, eu tô com uma malinha de perfume importado aqui, se você não se importar, né? E ele dava uma força, apresentou vários clientes. Se eu puder oferecer os perfumes aqui no seu salão. Chico, maravilhoso. E aí a Maria ia fazer fotos com o Chico Aldi pro disco. Aí eu chegava com a minha malinha. Chico, na verdade, eu fiz, ele me deu um ensaio de presente, era meu sonho fotografar com o Chico Aldi. E ele, um astral, uma pessoa muito maravilhosa. E aí eu lembro que ele não fotografou para nenhum CD meu, mas o Chico, ele me convidou para uma campanha na época, e a gente tava precisando de grana, gente. Eu fiz o clipe do Amado Batista, antes do Fantasia, que foi o meu primeiro cachê, assim, né, importante. O Amado falou, tô precisando de uma modelo, chefe, pro meu clipe, vocês estão precisando de grana, você não quer fazer? Eu falei, bora, vambora. E aí foi o Chico falou, Tânia, vai ter uma campanha aqui que eu acho que tem tudo a ver com você. Eu falei, o que é, Chico? É pra caixa de tintura, né? De tinta de cabelo, essas que hoje já são mais populares, mas era lançamento naquela época, essa coisa da caixa com a foto, né? Nossa, Chico, vamos, tal. Aí eu lembro que ele me chamou eu e a Aline, que hoje é casada com o Daniel, foi quando eu conheci a Aline. A Aline estava começando a namorar o Daniel e o Chico chamou ela também, nós duas passamos lá, porque eram vários modelos, passamos no teste. E ali o Chico falava assim, não, que pintar aqui eu vou te chamar. Mas essa campanha eu lembro que eu peguei com ele, outras não. De trabalho mesmo, porque batalhando a música, mas surgiam outras oportunidades, eu tinha que trabalhar, porque senão não comia. Cara, era assim, lá em Meu casa, pai trabalhando, né? minha mãe trabalhando, todo mundo lá em casa, todo mundo trabalhou muito cedo. Meus pais trabalharam cedo, deram uma vida muito boa para nós em Brasília. Com essa mudança toda, né, tivemos que recomeçar. Meus pais, muito jovens, eu achava que meus pais eram super velhos, assim. Hoje eu vejo e falo, nossa... Pela vivência, né? Meu pai, tanta coisa que eu tinha vivido. Meu pai tinha 30 anos, entendeu? Com 3 filhos em São Paulo, recomeçando uma vida do zero, completamente do zero.
E foi muito bacana. Então, assim, o Rafael dava aula de música, eu vendia perfume importado, minha mãe trabalhava, a Mara trabalhava, meu pai trabalhava. Juntava o mês todo mundo a grana e pagava as contas, o que sobrava a gente curtia junto. Sempre foi assim. Então, não andava pra curtir muito, não, era só pagar as não, mas contas assim, e olha lá. curtia assim, curtia comendo algo legal, tudo mais. Não era curtindo viajando pra caramba. Imagina. Mas a gente sempre teve, hoje, a gente vê... Mas, o custo de vida em Brasília e em São Paulo, até hoje, né? É muito diferente. não, mas naquela era época. porque meu pai tinha uma profissão em Brasília. E aí, em São Paulo, ele teve que recomeçar. Porque a profissão dele, como é que ele ia chegar com o know-how que ele tinha? Não chegou com know-how nenhum. Nosso pai fazia várias coisas. Então, ele fazia várias coisas. E era muito legal. Manutenção de computadores, ele e o Rafael. Eu me inspiro muito no meu pai, assim, na nossa família, na minha família hoje. Porque quando eu passo dificuldades com a minha família, não dá medo, porque eu sei que eu vou vencer. Tipo assim, é muito... Não, e perto do que a gente passou, tudo que a gente passa hoje, fala assim, não, tá de boa. Mas nunca vai parar de passar coisas, né? Não sempre vai ter fases diferentes. Mas assim, nós passamos dificuldades bem extremas, assim. Nós não passamos fome, graças a Deus. Sempre Deus mandava os anjos para nos ajudar. Fatinha, o Araújo, muita gente boa. Juan, muitas pessoas boas na nossa vida. Vizinhos mesmo maravilhosos. Sempre tinha alguém, a dona Raquel. Então, sempre tinha pessoas que Deus mandava que nos ajudavam. Então, assim, a gente não chegou, mas eu lembro que em alguns momentos a dona Raquel pediu doação na igreja de alimento e a nossa mãe chorou muito, porque a minha mãe sempre foi a pessoa que doava para as pessoas, né, desde Brasília. Então, falou, poxa, agora realmente o negócio tá ficando difícil, porque a gente teve que receber doação de comida da igreja. E aquilo me fortaleceu mais. Eu falei, pronto. Eu tinha na minha cabeça, é engraçado. Eu não lembro disso. Engraçado, eu era muito pequena, né? Buscar com a nossa mãe. A gente ela curte chorava tudo. muito, porque ela achava a gente que tava só curte o que tá vindo, quando é não, é porque eles eram bem mais novos, mas assim, a cabeça da nossa mãe era assim, poxa, eu posso estar tirando de pessoas que precisam mais que a gente tinha que ter conseguido esse mês. Ela quase que não aceitou. E aí a dona Raquel falou, minha filha, tudo passa. E aí uma coisa que sempre ficou muito na minha cabeça, que eu falo muito hoje, que a nossa mãe falava, a dona Raquel falava, palavra de Deus fala, né, muito forte, é sempre quando vem uma dificuldade extrema, é que algo muito grande está por vir. É para testar a nossa fé, então aguente firme. E isso é até hoje. Então hoje, quando eu passo coisas que continuo passando, de outras formas, né, eu falo, não, imagina, o que é isso aqui para mim, perto do que eu já passei. Ou quando a Maísa, minha filha, fala alguma coisa, Maísa, você não sabe, mas você não pode comparar. Não, comparar nunca. Mas a gente tem que se fortalecer entendendo que poderia ser pior. Então, e se está vindo a dificuldade, é para a gente crescer, para a gente evoluir, é porque algo maior está por vir e o que não é bem essa lição. E é a realidade. Para mim, sempre é assim. Eu nunca acho que eu perco nada. Ou eu estou aprendendo, ou eu estou ganhando. E assim vai. Porque aí você cria uma calma e você não se desespera. O que está acontecendo na nova geração? Essa coisa da dopamina, de tudo rápido demais, de querer tudo, todo mundo tem que ter o morango do amor, não sei o quê, labubu. As pessoas elas não conseguem passar dificuldades. Às vezes uma coisa pequena se torna gigante, a pessoa fala, ai, minha vida acabou o quê? Sabe assim, a nossa época era de olha no espelho, dar 3 tapão na sua cara e fala, tô com vergonha, meu. Não vai bater na minha cara, não. Não, eu bati na minha cara. Eu já fiz isso comigo, de olhar pro espelho e falar assim, tá louca? Deus me ama, minha família me ama, eu me amo. E eu vou vencer isso aqui. Eu já venci outras vezes. Chora, enxuga a lágrima, joga uma água gelada no rosto. Eu, quando choro, fico com o olho inchado, então eu ia de olho inchado mesmo e vamos embora. Porque se a gente não trouxer de volta isso para essa nova geração, realmente a gente está criando uma geração muito fraca, que não aguenta passar nenhum perrengue, mas sabe? Tem uma diferença muito grande hoje também. Eu acho que as crianças estão com muitas informações e tudo mais, mas eu acho que também os pais, não se observam. Os nossos pais, eu lembro meu pai hoje está na moda, né? Você vê aí palestrantes e tudo mais, mindset, tudo isso. O meu pai já trazia isso para nós. Ele não teve nada. Meu pai realmente veio, assim, meu pai e minha mãe vieram de uma pobreza muito grande, cresceram, aí recomeçaram, tipo, cresceram, mudaram a vida dos filhos, né? Tudo mais. Hoje a gente tem uma vida muito melhor com os nossos filhos, nem compara. Mas, porém, os pais não
olham para os filhos como antes. Os pais olham mais para o celular do que para os filhos. Não, Se você eles querem trazer todo o conforto, trabalham muito, né? Nós temos que nos está trabalhando para criar tudo para facilitar a vida do filho. E aí não tá inserido na rotina do filho. Né? O que você estava falando hoje, poxa, eu estou trabalhando, gravando muito, mas vou sair de madrugada porque eu quero estar com as minhas filhas. As pessoas, muitas das vezes, enchem as crianças de atividade, porque aí sai de casa, a criança já foi para a escola. Quando volta, já está dormindo, gente. Isso está acabando com as crianças. Isso gera uma ansiedade tremenda. Muita criança que, às vezes, está tendo problemas emocionais porque é um grito pedindo atenção. Muitas das coisas são coisas muito básicas, às vezes, que não acontecem e que geram problemas gigantes mesmo. Sim. Quando eu parei, bem dizer, eu parei a minha carreira, eu trabalho desde os 9 anos de idade. Quando a Maísa nasceu, parei. Fui julgada pra caramba, me arrependo? Não, porque eu participei, eu brinquei de boneca a partir do momento que a minha filha nasceu, eu não brinquei quando era criança, eu não ia me permitir estar com a minha filha no momento que eu já tinha condições para isso. Poxa, abri mão de muitas oportunidades, de turnês, de ganhar muito dinheiro, talvez. Mas tem coisas que o dinheiro não paga. Quantas e quantas pessoas estão com suas contas abarrotadas de dinheiro, mas com problemas dentro de casa que o dinheiro não paga. Né? Questões de saúde, de intimidade, conexão com os filhos. Então, assim, hoje, tudo que eu faço, o que eu produzo aqui hoje nas minhas redes sociais, eu foquei nos shows corporativos, eu não fico na estrada o tempo todo, porque eu sei que passa muito rápido. A Maísa já está querendo fazer um intercâmbio aos 16, 17 anos, ela faz 15 agora. Eu só tenho mais 2 anos, sei lá, 2 anos e meio aí com a Maísa aqui. Esse é muito importante. Então, e aí? Aí depois o que acontece? Os pais também entram num colapso, porque vem aquela síndrome do ninho vazio. Então, aproveitem, gente. A nossa mãe falava isso, e eu uso sempre também, ficou gravado. É um dia de cada vez com a graça de Deus. É o pouco com Deus em paz. Eu nunca tive essa ganância, tipo, eu quero ter o jato, eu quero... No início, ali na minha adolescência, eu tinha essa coisa no meu diário, vender 1 milhão de discos. Quando foi passando, que eu tive a minha música em primeiro lugar no país, que eu ganhei todos os prêmios e tudo... Foi maravilhoso, mas assim, é bacana, mas só isso não te realiza. Isso não fazia parte da minha essência. Os números de venda, de execução, óbvio que é maravilhoso, que a gente se sente realizado, mas nada é mais importante para mim do que a minha essência. E a minha essência é aquela base que a gente falou lá no início da entrevista, o amor. O amor. É simples, é o que Jesus veio pregar aqui. A gente amar, ser amados e o amor. E as pessoas estão tendo até vergonha de amar, né? Aí entram na rede social, é tanta opção que ninguém mais quer amar, ninguém quer mais se relacionar com ninguém, ninguém quer compromisso com ninguém, porque virou essa coisa rápida, sem profundidade. Então, que a gente volte ao verdadeiro amor. E o meu amor é essa base, família. É isso aqui, ó, tá junto, não é só pelo celular. Eu sou super conectada, eu gravo muita coisa, eu gravo muito story, mas eu tento passar até para os meus seguidores o que eu vivo em essência, que são os meus momentos com as minhas sobrinhas, com vocês, com o Tom, que é divertidíssimo, fazendo um churrasco, com a nossa família unida. Eu tenho o maior prazer, porque eu acho que também tem uma gama de conteúdo muito fútil. Desculpa, é muito luxo, marca, é uma coisa muito vazia, essa coisa agora, legal, do morango, do amor, mas caramba, gente, nós estamos carentes de amor. Olha só, a gente está se apegando às pessoas carentes, teve gente que passou mal, você soube disso numa fila pro morango do amor, eu falei, cara... Ai, que loucura. A humanidade está adoecida. E é muito mais simples do que a gente imagina. É amor. É você se doar. É estar presente no presente. Né? Abraçar, beijar, olhar, falar que ama, não deixar
a pessoa ir embora para depois você ficar aí, poxa, eu podia ter visto mais, eu podia ter falado, eu podia ter olhado no olho e falado, eu te amo, minha irmã, você é muito importante para mim. E eu era meio durona com essa coisa de me declarar. Eu cantava o amor, mas eu era meio tímida para isso. E eu comecei, a partir da Maísa, eu falo que a Maísa, ela me libertou de várias prisões que eu tinha. A maternidade é perfeita, né, gente? Porque a gente experimenta o amor na forma mais profunda, que é quando realmente a maternidade e a paternidade também, ela te tira o seu lado egoísta. Você tem que se doar, você tem que acordar de madrugada por aquele serzinho, sem esperar nada em troca mesmo. Agora, na adolescência, tem hora que ela fala, ai, mãe, me deixa. Eu deixo. E continuo amando ela do mesmo jeito, entendeu? Protegendo, cuidando, respeitando os tempos dela, respeitando a fase dos hormônios, também dando as broncas, chamando atenção. Ai, mãe, você tá chata, filha. Olha, muito obrigada pelo elogio, porque se eu fosse a mãe legal o tempo todo, eu ia entender que eu estava errando. É isso aí, vamos embora. Uma hora eu choro um pouco, ligo para a Beta, dou uma chorada, porque não é fácil. Mas o que me move? O amor. E eu acho que hoje eu vivo na minha forma mais intensa, seja para música, se eu for fazer uma música, não é para ela ser a número 1 no país, para vender 30 shows no mês, é a música que realmente eu sinto que vai passar algo de emoção, que vai tocar nesse ponto que eu sinto que a humanidade está tão carente, do amor que dá certo. Agora vem a música nova, que chama Feito para Durar, que é o amor que é feito para durar. Totalmente na contramão das músicas que estão no mercado, né? Que é trair, vamos beber, não quero saber. Não, gente. Terrível. E aí, no fundo, todo mundo que canta isso vai para casa e chora, porque quer assim, dormir de conchinha, quer ver um Netflix com o pezinho encostado, não tem essa. Não quer só ficar. Não quer sentir um objeto e ser usado. O amor que Deus espera da gente não é esse. Então, nós não seremos felizes se continuarmos nesse caminho. Então, ou eu faço algo que é dentro da minha essência, quando a Beta e o Tom falam, poxa, mas você tem que lançar, mas você tem que fazer. Ou eu não faço. Se for para eu sair disso, eu não faço mais. Porque senão eu vou estar me traindo e o pior, sabendo que eu estou traindo quem mais me ama e quem mais me fortalece nessa caminhada, que é Deus. Mas o que eu falo com ela e o Tom, que ela tem que fazer, porque ela é isso. Então não tem como guardar tudo isso. Não tem que guardar. Agora eu tô fazendo guardar mais, todo esse amor. Agora então eu falo, Mara, tira amor de casa. Agora eu tenho pensado em temas, Agora eu tô gravando até as reflexões, você viu? É porque a irmã é muito... Eu gosto muito de empreender, né, gente? Eu gosto de empreender, eu gosto de vender, eu gosto de tudo. Eu falo assim, Mara, tudo bem, eu entendo o seu amor. Eu admiro tanto que tira ele da caixinha, tira de casa, coloca pros outros, porque todo mundo quer receber. A gente tem que compartilhar coisas boas com os outros. É o que você mais tem. O tanto que tá aí, quantos anos de carreira, Mar? Esse ano, acho que 26. 26 anos de carreira. A gente completou 25 anos de carreira, né? O ano passado. O Léo que sabe melhor, eu sou meio ruim com os números. 26 anos de carreira. Tá vendo? Projeto Voz e Violão, que me emociona muito, direção do nosso irmão, Rafael Almeida, que a gente pensou nisso num dos nossos telefonemas de 3, 4 horas que a gente faz, né? Não consigo também, essa parte. A gente entra no Eles vídeo. ficam horas no telefone. A gente cria muito, a gente trabalha, realmente. Que era trazer de volta a minha discografia, as músicas que marcaram a minha história. Não só as músicas que foram sucesso de novela, mas as que marcaram a minha história. Nossa, e é um projeto que mexe nas minhas entranhas. Inclusive, a gente está pensando em fazer o Voz e Violão volume 2. Antes eu lanço Feito para Durar, que é um single. Mas o Voz e Violão, eu pretendo fazer uma turnê nos teatros, trazer isso para as pessoas que me acompanham nesses 26 anos e sentir essa turma que me acompanha cantando as músicas que fazem parte da minha história, olhando no olho, tendo esse contato mais próximo. Quando eu falo teatro é porque eu sinto essa coisa de você olhar no olho, de quem vai ali é porque me conhece a minha história, conhece a minha música, e vai cantar junto e vai estar junto. E aí a gente vai, né, fazendo circular esse amor, eles vão me alimentando e me realimentando e me inspirando, porque assim, período da pandemia para cá, teve um momento que eu falei, caramba, acho que eu não vai rolar, vou parar com a música, não vai dar certo. E os fãs foram injeção de ânimo, eles pediam vídeo, aí o Rafa falou, cara, começa a fazer, então você vai enlouquecer, pandemia dentro de casa, eu tinha acabado de separar na fazenda, começa a gravar, e a capela, vou te mandando uns instrumentais aí, vai gravando, e eu comecei a gravar,
E eles começaram a pedir músicas e comentar e me estimular e me estimular. Então, vocês fazem muito parte disso. Eu falo que o mercado musical do jeito que está, o que mais me inspira são as pessoas que me acompanham esses anos todos e que estão sempre pedindo para que eu cante, que eu lance músicas novas. Agora, vira e mexe, eu abro a câmera aqui e faço momentos a capela com a minha alma mais vintage, né? Tipo, anos 80, 90, as músicas que me marcam, ou que eu acordo com a música na cabeça, abro aqui e canto a capela. Então, e aí tô reencontrando amigos, a Simone, que eu cantei uma música dela esses dias, a Patrícia Marques, que eu sempre fui muito fã. Nossa, a Patrícia Marques. Não, imagina, eu cantei e a música da Patrícia bombou o vídeo e ela comentou, me mandou direct, e eu sou muito fã, né? Falei, caramba, ela tem feito show em São Paulo, então assim, uma hora eu vou assistir o show da Patrícia, porque assim, minha adolescência, né? E fora outras grandes cantoras e nomes da música que eu tenho feito aqui, e isso tem gerado uma conexão, assim, é muito legal. Não, isso tem gerado... A música conecta pessoas. Né? Na verdade, isso tem gerado uma vontade muito grande de assistir um show seu. Porque eu fico doidinha. Nós temos um show. O show da grande Mara, sucesso de novela. Não é porque eu sou irmã, não, mas o show dela é bom mesmo. É um show tem 3 formatos, né? É de sair suada, de tanto dançar, de cantar, de... Tem o show com banda, que é o show que normalmente eu faço muito corporativo, que é bem animado, esse que a Beto falou. Maravilhoso. Tem o show Grande Sucesso de Novela, que é lindíssimo, que não são só os meus sucessos, mas todos esses que eu falei, que já lá da época da nossa infância, que eu curtia. Então, as pessoas cantam do início ao fim, é muito lindo. Tem José Augusto nesse show, tem Relembrando, Roberto Carlos, né? tem Tim Maia, tem Sandra de Sá, Chitãozinho Chororó, Fábio Júnior, todos aqueles, né, na época que as pessoas realmente sentiam os personagens, escutam a música, já lembram do personagem, da novela, é muito emocionante esse show. E tem o Voz e Violão, que é meu xodózinho agora, que é comemorando os 25 anos de carreira, que já tá indo para 26 já. 26 anos. E quem quiser, né, contratar o show da Tânia Mara, entrar nas redes sociais. E tem um e-mail aqui, na minha bio. Agora, ó, aqui embaixo. info@taniamara.com.br. Eu e a Mara, se deixar, a gente fica 3 horas aqui, porque tem muita história, mas eu acho que a gente conseguiu mostrar um pouquinho, né, Má, da nossa história para as pessoas, desse protagonismo dos sonhos, o protagonismo do amor, o protagonista de enfrentar as diversidades. A fé da coragem, né? E de estarmos hoje aqui num patamar de vida, eu acho que a gente tem muito para conquistar ainda, mas um patamar diferente, mas com muita força, com muita resiliência. E a gente isso, se sente, né? no fundo, eu me sinto muito realizada, na nos verdade. sentimos muito realizados. Um patamar de realização e gratidão. Você que sua família é linda, e eu muito orgulhosa da minha irmã, mãezona, empresária, uma esposa exemplar. Assim, irmã eu sou suspeita em falar, amiga, parceira, assim, meu cunhado maravilhoso, os dois juntos são muito fortes, muito lindos, e eu tenho muito orgulho de vocês, de Mouse, toda a equipe, sempre carinhosa comigo. E, assim, eu só louvo e agradeço a Deus, porque vocês estão sempre nas minhas orações, e eu vejo muita resposta de oração através do que está acontecendo na vida de vocês também. Amém, eu sei disso. E é recíproco. É muito amor, gente. Ai, tá vendo? Só faltou a Alicia Maria. Irmãs protagonistas, para vocês, protagonistas também, mulheres maravilhosas. Espero que a gente tenha inspirado vocês um pouquinho. E é isso. Sejam resilientes e amem. Tenham muita fé que vai dar tudo certo. Beijos! Beijo.